Hi guys, welcome back to my channel. Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje a gente vai falar disso. Inglês. Ficar fluente em inglês. Ter um sotaque americano. Isso é possível? Sim, é possível, sua experiência própria. Gente, meu sotaque é americano, consegui meu inglês fluentíssimo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz e como vocês também podem ter um inglês fluente. Tem alguns passos, obviamente, que a gente tem que fazer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que praticar. Não é uma coisa que vem do dia pro outro, como nada nessa vida. Tudo nessa vida exige esforço se a gente quer ficar bom em alguma coisa, certo? E o que ajuda muito pra gente chegar no nosso objetivo um pouquinho mais rápido? Gostar, ter paixão por aquilo que a gente quer treinar, quer chegar a um nível de eficiência. Você gosta de inglês? Tem um sonho assim, nossa, eu tenho esse sonho de falar igualzinho eles nos filmes, né? Independente do sotaque que você escolheu, se é britânico, se é americano. Quero falar, eu tenho esse desejo, eu amo ouvir eles falarem, eu quero entender tudo mais. Você tem, né, esse desejo, essa paixão, esse amor pela língua? Ou não. Obviamente, eu sei que muita gente não tem, se não for a maioria, né, que não tem. Só quer falar inglês porque tem que falar inglês, porque, né, para conseguir aquela promoção no trabalho. Hoje em dia no Brasil quem fala inglês ganha o triplo de quem não fala inglês. Você cresce, você ganha mais e mais. Então muita gente aprende porque tem que aprender. E tudo bem com isso, gente. É a língua universal, a gente tem que aprender e ok. Eu lembro uma vez que meus pais me colocaram no violino. Eu fiz alguns instrumentos throughout, né, durante a minha vida. O único que deu certo, na verdade, foi piano. Piano eu amo. Mas violino, eu queria tacar aquilo na parede, gente. Eu não gostava de treinar, eu não gostava. Eu amo ouvir violino, tipo, sensacional, divino. Mas eu não gostava de tocar. E a prática, pra mim, era um terror. E a mesma coisa para qualquer outra coisa, gente. Se você não gosta de inglês, vai ser muito mais difícil aprender. Não é impossível, você tem que, né, ter disciplina e ir lá aprender. Você não precisa necessariamente aprender violino, mas inglês hoje em dia é algo que realmente a gente precisa aprender para se comunicar com o mundo, para ter oportunidades, etc. Mas eu também acho que tudo na vida a gente pode aprender a gostar, pode aprender a curtir. E o inglês é um desses. A gente tem que realmente construir essa prática, esse esforço que a gente tem que ter de uma maneira agradável, de uma maneira que você não queira tacar os livros na parede. E eu vou falar aqui hoje como que vocês podem fazer isso. No meu caso, eu sempre amei inglês. Primeiramente porque meu pai cresceu me ensinando mais ou menos o inglês, porque ele também tinha uma paixão pela língua, então ele meio que passou isso pra mim. Eu tinha 3 anos, ele me ensinou a cantar a música da Pequena Sereia em inglês. Eu tenho isso em mim desde muito cedo por causa do meu pai e eu cresci com essa paixão pela língua. Obviamente, filmes, traz esse sentimento de magia e é tudo em inglês. Então você realmente tem, né, essa conexão com o inglês por causa de Hollywood. Então um dos meus sonhos quando eu era menor era falar inglês fluente. E não só inglês fluente, né? Eu sou uma pessoa que sonho alto. Eu falei, não. Inglês fluente o quê? Para se comunicar? Não, eu quero falar inglês totalmente igual aos nativos, nesse caso americanos. Eu quero falar que nem eles, toda palavra certinho, bonitinho, e foi esse o meu foco. Então qual que é o seu foco? Você quer o inglês só para você poder se comunicar? O que é ok, cada um quer uma coisa, né? Você quer inglês só para realmente se comunicar, para receber aquela promoção, para poder viajar e poder se comunicar? Mais fácil ainda, muito mais fácil. Você já, que nem eu, quer ter o sotaque igual, talvez até um sotaque britânico, né? Você quer, sei lá, morar em Londres ou qualquer outro lugar, na África do Sul, Austrália, nesses sotaques mais britânicos, tudo é possível e a sua experiência
própria disso. My English is totally American. I chose to have an American accent. I got to that point. Então, se eu conseguir, se eu consigo, você também consegue. Primeiro passo: aula de conversação. Você tem um professor, professora que você gosta, vem fazer aula de conversação comigo. Mas eu sempre tinha alguém para conversar. No meu caso era um pouco mais fácil porque meu pai já falava inglês fluente, mas aulas de conversação são essenciais. O que mais que eu fazia e que eu recomendo para todos os meus alunos? Eu acho que eu já falei para todos isso. Independente do seu nível, já começa a fazer isso. Quando você tá, por exemplo, na cozinha, tô fazendo um café. Essa atividade, eu estou fazendo um café, eu sei falar inglês? Ou eu tô conversando com alguém, tô conversando em português normal. Aí você pensa, nossa, como que eu falo isso em inglês? Como que é essa frase em inglês? Eu fazia isso toda hora, mas não porque eu queria falar inglês fluente, óbvio que eu queria, esse era o meu objetivo, mas porque eu gostava tanto que eu ficava obcecada que eu queria saber. Eu falei, gente, eu não sei falar isso, eu tenho que saber, né? Eu era desse nível. Então, no chuveiro, às vezes eu fazia entrevistas, não sei pra quem, né? Pra TV no chuveiro. Fazia entrevistas no chuveiro, assim, em inglês. Mesmo falando tudo errado, eu falava, falei, ixi, eu não sei falar isso, deixa eu anotar aqui. Não anotava no chuveiro, mas eu lembrava na minha cabeça pra depois anotar. E segundo, ter um caderno apenas para vocabulário. Ter um para suas aulas, né, independente do nível que você tá, se você ainda tá no nível básico, intermediário, já tá fazendo só conversação, e você tem que ter um caderno para o que você tá aprendendo nas suas aulas, certo? Porém, você também tem que ter um caderno separado apenas para vocabulário. Até hoje, com meu inglês fluente, obviamente só leio livros em inglês, só assisto, a maioria dos vídeos que eu assisto são em inglês, podcasts em inglês. Essa é outra dica, transformar tudo que existe na sua volta, se puder ser em inglês, melhor. Tudo que você já ouve, tudo que você já assiste em inglês. Se você não fez isso ainda, what are you waiting for? Você tem que fazer. É muito importante se inserir como se você estivesse num país gringo, tá? Se inserir nisso. Como vocês estão no Brasil, vocês precisam ainda mais fazer isso, porque vocês não têm, quando vocês vão sair aí fora, vocês não têm gente que fala inglês, né? Vocês estão falando português toda hora. Então, como que vocês vão inserir o máximo de inglês no seu dia a dia? Tudo que você assiste, ouve, seu celular, tudo. Eu sempre fiz isso, mas com amor, porque eu não queria falar português, eu queria falar inglês o tempo todo. Como eu sempre leio livros em inglês, né, só complementando o que eu tava falando, eu sempre anoto palavras novas. Óbvio que você nunca vai saber todas as palavras, mesmo se você for fluente. Quando eu não sei alguma palavra no livro, eu tenho meu caderno de vocabulário. E tem gente que me pergunta, não dá pra estudar inglês sozinho, não tô com dinheiro. Gente, é bem difícil e bem raro você conseguir aprender inglês, né, chegar ao nível avançado com inglês sozinho, porque você precisa de um professor pra te guiar, pra te explicar, pra transformar todo o conteúdo mais facilmente para você aprender, e não só para isso, para te corrigir pronúncia e conversar com você. Você precisa de alguém fluente, um professor fluente para fazer isso por você. Porém, é 50% teacher, 50% professor e 50% o seu esforço. Tá, gente? Muita gente vai pra aula de inglês, ok, só vou fazer inglês e depois não estuda. Você nunca vai aprender assim. Por isso, muita gente hoje em dia, eu já fiz inglês, mas não sei nada. Porque só ia, principalmente, né, os professores antes, não sei, não vou julgar, mas parece que escolas antes nunca focava realmente na pronúncia do aluno, deixava ele falar de qualquer forma. Muita gente tem vício de linguagem, muitos alunos meus também vêm com um vício porque eles nunca foram corrigidos. Então, assim, muito importante você fazer aula particular ainda mais do que aula em grupo, por exemplo, para o professor realmente focar em você, no que você está falando, na sua pronúncia. Muita gente me pergunta, mas você fez intercâmbio, por isso que o seu inglês é fluente. O meu primeiro intercâmbio foi com 18 anos e eu fui com o meu inglês avançado. O meu inglês estava avançado quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Não estava básico, não estava intermediário. Eu vim para o intercâmbio já falando muito bem. E eu só aprimorei
para ficar fluente. Esse era o meu objetivo. Eu já queria que os americanos elogiassem o meu inglês nesse nível, e eu consegui. Vários amigos meus elogiavam o meu inglês, né, naquela época. Nossa, como você fala uma outra língua tão bem, né? Às vezes eu até penso que você é daqui. E eu lembro que esse era o melhor elogio pra mim, assim, era o melhor elogio que você poderia me dar. Foi obviamente porque eu fiz tudo isso que eu tô te falando. Tentem se apaixonar pela língua pra ser um pouquinho mais fácil, né? Assistem filmes que vocês gostam em inglês, sei lá, qualquer coisa que vocês gostam, façam, comecem a fazer em inglês pra vocês, né, terem esse gosto pela língua. Mas só terminando a parte do intercâmbio é importante. Eu acho intercâmbio muito, muito essencial se você quer falar um inglês assim, ó, fluentíssimo. Já aconteceu de umas pessoas falar, não, eu sou fluente, fiquei fluente no Brasil, então vamos falar inglês, querido, fala inglês comigo aqui. E não era fluente, é avançado. Tem a diferença do fluente, tem a diferença do avançado. Mas às vezes você não quer fazer intercâmbio ou, né, você não tem condições agora e você tá de boa chegar no avançado. Chegando no avançado já é uma maravilha, né, gente? Você já consegue qualquer emprego que você quer tendo inglês avançado, então depende do que você quer. Além do intercâmbio que me ajudou, o que eu fiz? Tudo que eu assistia, filme, série, eu parava e repetia exatamente como eles estavam falando. Aí eu sabia, ok, essa palavra eles falam dessa maneira, essa palavra eles falam dessa maneira. E eu dou a mesma dica para vocês pausarem, lerem, repetirem, mesmo se vocês não quiserem ter o sotaque igual, mas para falar inglês avançado. É um exercício muito legal de se fazer para o cérebro ir se acostumando melhor. Ter inspirações. Pessoas no YouTube, por exemplo, eu pegava algumas meninas no YouTube que faziam vlogs ou que só, né, falavam de self-development. Eu amo vídeo e ler self-development, né, desenvolvimento pessoal. Então, pegar assuntos que você gosta e começar a ver o pessoal falando no YouTube, né? Ah, eu quero britânico, então vou pegar o pessoal britânico, eu quero americano, vou pegar o pessoal aqui no americano. E eu ficava falando junto com a pessoa. Às vezes só ficava ouvindo, realmente para pegar algumas palavras. De novo, o que você tá vendo aqui? Prática, 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 prática. Mas de uma forma mais gostosa, porque você está assistindo um vídeo. Você não precisa ficar em livro toda hora. Óbvio que é importante ler, é importante você pegar um livro, não um livro apostila de inglês, mas livro, né, normal, e ler em inglês. Se você tá no mais básico, pega livro de inglês mais básico e conforme o seu nível. Eu amo ler em inglês, sou apaixonada, mas é mais gostoso. Você pode assistir uma série e aprender inglês, você pode, né, assistir uma animação, se você tá um pouquinho num nível um pouco mais baixo. Mesmo eu, assim, às vezes, animação é o melhor lugar para ir aprender inglês, gente. Amo animação. E o que nos leva à última dica desse vídeo que eu fazia: ter uma rotina de estudo. Isso pra qualquer coisa no mundo, né, gente? Todos os dias. Eu lembro que eu tinha o dia do entertainment, que é o dia do entretenimento para estudar inglês. Eu pegava uma música, eu estudava aquela música, eu pegava uma série que eu tava assistindo, um capítulo que eu já tinha assistido, assistia de novo, focando em estudar inglês, que era o dia do entertainment, que é mais do listening, né? Você tá mais ouvindo do que falando. Mas, obviamente, você pode falar junto e tudo mais. Você pode fazer do jeito que você gosta, sua rotina de estudos. E eu fazia a minha. Eu até anotei aqui como era a minha rotina. Então, na segunda era listening e reading. Eu pegava algo pra ouvir e algo pra ler, não importa o que. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Terça era listening também, pegava algo pra ouvir de novo. Pra repetir era listening e repeat. Eu pegava para algo para repetir, para ouvir e repetir. E era aula de conversação. Você só consegue fazer aula de conversação com o inglês intermediário para cima. Se no seu caso não for, é um pouquinho mais baixo, você tá ainda fazendo aulas de inglês, ok, que é a maioria. Então, em vez de aula de conversação, vai ser aula de inglês com seu professor, online, onde você for. Aí na quarta, no outro dia, era revisar o que eu vi na aula, né? Se for aula de conversação, aula de inglês, e treinar isso. Normalmente gramática, treinar gramática. Quinta, de novo, aula de conversação ou aula de inglês e treinar. Sexta, eu focava em vocabulário. Pela semana, eu tinha vários vocabulários que eu tinha aprendido, tanto em aula quanto em vídeos, né? Vários. E eu ia memorizando. Obviamente, se você ainda não decorou a tabela dos verbos no passado, é uma coisa que é importante decorar. Então, em vez de você
ter o dia de vocabulário, você ter o dia da tabela, né? Pra você decorar aquela tabela, pra você saber falar os verbos irregulares no passado, né? E sábado era o dia de entretenimento, de filme, de série, de música. Então, assim, você pode fazer do jeito que você achar melhor, do tempo que você tiver. E quando vocês estiverem um pouco mais, assim, confiantes, venham fazer uma mentoria de intercâmbio na The English Academy para vocês irem fazer intercâmbio mais acessível, né, realizar esse sonho e, né, ter o inglês fluente. E se você já tá no processo, já tô indo fazer intercâmbio ano que vem, sei lá, já tô indo, pelo amor de Deus, esqueçam brasileiros. A maioria dos brasileiros que eu vejo fazendo intercâmbio voltam da mesma maneira que foram, porque ficaram com brasileiro, não saíram da zona de conforto para fazer amizade com outras pessoas que não sejam brasileiras. Gente, pelo amor de Deus, não gastem o dinheiro de vocês fazendo um intercâmbio. Mesmo se for mais acessível, vocês vão gastar de alguma forma, de qualquer jeito. Não gastem isso com um brasileiro aqui fora. Sejam focados, disciplinados de aprender inglês fazendo intercâmbio, estudando. Foi o que eu fiz também, mesmo sendo avançada no meu primeiro intercâmbio, eu estudava inglês, eu estudava as palavras que eu aprendia no dia. Sem esforço, nada acontece. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. E nesse caso não precisa ser com dor. O seu esforço pode ser divertido, você pode aprender de uma maneira divertida e aprender em geral, gente, é gostoso. Óbvio que às vezes tem coisa chata, né? Até no inglês, mas vale a pena. É gostoso em geral e você pode criar essa rotina mais gostosa, mais divertida, fazendo coisas que vocês gostam, mas em inglês. Quando vocês menos esperarem, vocês vão estar falando fluente. É loucura isso, gente. Eu lembro como se fosse ontem, eu falando, nossa, será que eu vou falar fluente um dia em inglês? Eu lembro eu me perguntando isso. E hoje em dia, óbvio, é uma jornada, inglês é uma jornada. Mas tô falando assim que nem melhor até às vezes que português, gente. Então assim, não desistam. Don't give up. Não importa o que vocês passaram de trauma com inglês. Tem muita gente que teve trauma. Sejam mais fortes. Tira isso de vocês. Façam isso que eu tô falando pra vocês. Escolha um professor de conversação ou de inglês que te deixa confortável. 1% do Brasil fala inglês fluente. Acho que 5% fala inglês assim, né? 1% fala fluente. Só 1%. Vamos aumentar essa porcentagem? Well, that's all for today, my loves. That's how I got my fluent English. Thank you for watching, and I'll see you guys in the next video.